Último ano, dando continuidade à aula de arte de hoje, nós vamos falar um pouquinho, na verdade a gente vai começar a nossa aula com o RA. Então esse RA, ele traz uma visualização que apresenta algumas músicas clássicas que já foram usadas como trilha sonora de alguns filmes, então assim, até mesmo como animação, né? A parte que nós vamos estudar, nós vamos falar do cinema mudo para o cinema sonorizado, né? De todo aquele cinema meio teatral, né? Porque o cinema mudo ele trazia muito essa questão teatral. Então a gente sempre demonstrava pela performance do rosto, né? Pela forma como o artista agia. E depois a gente entra com uma interpretação realista no cinema, né? Muito vivido. Então, assim, antes de entrar essa interpretação realista, tem os aspectos do modo Stanislavski. O que era isso? O que era esse modo? Porque, assim, quando um artista ele vai para essa apresentação realista, ele tem que estudar todo o contexto daquele personagem, então ele tem que realmente conhecer a vida do autor, então ele tem do ator, né, que ele vai representar, então ele vai ter que ter todo mesmo uma contextualização do modo como a pessoa ria, da forma como ela se comportava, dos sentimentos dela, da forma como ela agia. Então esse é o modo Stanislavski para poder ter a composição desse personagem. Então esses aspectos todos é que nós vamos estudar hoje, né, para composição dessa questão de arte, né, dessa questão do cinema e da interpretação. Então a gente relaciona esses dois parâmetros, né, com o cinema mudo, e aí a gente tem o gráfico. O que são esses gráficos? Eles se relacionam ao quê? Ao teatro naturalista, ao teatro de revista e ao cinema brasileiro. E o cinema mudo é aquele cinema voltado só para mímica. Esse teatro naturalista, que é aquele teatro natural, é o método Stanislavski que eu estava falando para vocês, né? Essa interpretação mais realista é um cinema atual, da televisão. Então, por isso que, assim, quando o personagem é tão bem feito, ele é tão característico mesmo daquela pessoa que ele está vivendo, essa interpretação. Então a gente traz muito essa questão desse modo, desse método natural. E o cinema brasileiro, estudado nesse período de mímica e um pouco também trilha sonora, nós temos o Mazzaropi, né? O Mazzaropi, ele tinha um linguajar bem do interior paulista, né? A forma como ele se comportava, a forma como ele andava, a forma como ele agia, ele era uma figura bem grotesca mesmo, né? Uma figura bem de raiz, bem da roça. Então, o método que a gente vai desenvolver nessa aula de hoje é esse.